Boa noite, pessoal. Então, nós somos o grupo 2, e aí a gente vai dar sequência, né, nos seminários, e hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre os princípios dirigir e controlar, que está aí dentro do capítulo 4 da tese Análises Etnográficas sobre o Poder Disciplinar em uma Organização em Processo de Falência, que tem como autor o Alexandre Santos. Então, o nosso grupo ele é formado por 4 integrantes, que é o Abner, eu, Fernanda, o Gabriel e a Jordana. Então, né, o primeiro passo para a gente entender a pesquisa feita é procurar, né, entender o modelo de pesquisa no qual o autor ele se baseou. E aí, nesse caso, o Alexandre, né, ele se baseou na pesquisa etnográfica. E aí, esse foi um dos pilares metodológicos da pesquisa. E aí, pessoal, essa pesquisa etnográfica, ela é o processo de estudo de um determinado grupo social, que é através de coletas de dados e das observações, né, realizadas durante o período de pesquisa, que serão definidas as características etnográficas da população. E aí, então, pessoal, né, qual que seria as principais características de pesquisa, e assim a gente poder, né, entender o porquê do autor usar essa metodologia? É simples, né? Seria a descrição fiel da cultura dos povos, da língua, raça, religião, dos hábitos, né? Como também das manifestações materiais das suas atividades. E aí, esse modelo de pesquisa, ele foi ideal, né, para o que o autor ele se propunha a fazer em termos, né, de pesquisa e análise de dados, e foi exatamente através dela que ele, né, observou a gestão da empresa analisada como um importante campo contendo mecanismos de práticas individuais e coletivas e que influenciavam, né, sistematicamente no formato administrativo da gestão da companhia. E aí, então, para a gente ter uma ideia, ele observou, né, uma lógica política para estruturar as práticas dos sujeitos dentro da empresa, mas como assim, né? Simples. Ele procurou ignorar, né, algumas estruturas de poder em detrimento de outras e procurou, né, observar as reações diversas que essa ação ela poderia ocorrer. E aí houve uma modificação de ações tanto individuais quanto coletivas, né, no qual acarretou um modelo vertical de produção. E aí, diante desse contexto, né, houve uma mudança substancial na gestão da companhia. E aí o autor, né, em meio à pesquisa, ele trabalhou também com a administração por objetivos. Esse modelo metodológico nada mais é do que um processo, né, participativo de planejamento e de avaliação. Como assim, né? Ele, de forma conjunta, ele faz com que a organização, no caso a empresa, ele defina suas metas e prioridades de maneira a almejar os resultados. Então, a administração por objetivos tem como principais benefícios dar clareza nos objetivos da empresa, melhorar o planejamento e o controle, aumentar, né, as motivações dos colaboradores, e aí ele consegue fornecer uma avaliação mais objetiva. E aí, pessoal, esse modelo, né, de administração por objetivos, ele fez muito sucesso, né, lá nos anos 60 e 70, mas ele teve, né, uma decadência aí nos anos seguintes. E aí o foco é no planejamento e no controle, em que o ponto de partida é a fixação dos objetivos na organização e a declaração escrita, né, do que se pretende alcançar. E aí, partindo desse pressuposto, né, a gente
tem as 4 funções administrativas dentro do modelo, que são aquelas 4 palavrinhas que a gente tanto ouviu falar aí durante o curso, né, que são planejar, organizar, dirigir e controlar. E aí elas compreendem, né, um grande universo de ações que o gestor deve tomar para manter a organização no rumo certo. E aí o mais interessante é que o autor ele trabalhou na pesquisa em cima do conceito de administração por objetivos, né, de Drucker, no qual dizia: administração por objetivos trata-se de um sistema de administração considerada participativa, em que os objetivos e metas são relacionados com o desempenho e desenvolvimento individual por meio do envolvimento de todos os níveis administrativos. E aí foi usado também na pesquisa o mecanismo de controle, né? Ou seja, tudo que foi realizado esteja dentro dos padrões e dos princípios estabelecidos e dentro, né, desse contexto, se reconhece todo e qualquer possível desvio e assim tomar as devidas providências. E aí, né, dentro desse mesmo mecanismo de controle, o autor ele constatou, né, que o processo de trabalho não se efetuava exatamente sobre a produção, mas ele busca interlocutores dentre eles, né, os diretores, que era a fim de examinar o seu conhecimento técnico juntamente com as ações. E aí, sendo assim, né, as suas condutas elas ficavam sob vigília, que era para os comportamentos eles serem registrados e analisados com o intuito de obter dados comportamentais para a empresa, para a pesquisa. E aí, a estrutura, né, de poder, ela estava relativamente ligada a esses determinados comportamentos e como que ela afetava diretamente a realidade da empresa. E aí todos os interlocutores eles eram peças fundamentais de manipulação dessa relação de poder. E o autor ele cita dentro desse mecanismo, né, de controle o pensador Foucault, que segundo Foucault o poder ele mantém o sujeito dentro do conceito puramente disciplinar e até mesmo a maquinaria é citada por ele. E aí, sendo ela, né, sobre os sujeitos com a incumbência de manter a economia material, do tempo, né, e de pessoal, e aí era mais coerente com os objetos e objetivos dos agentes de poder. Ou seja, né, o bom funcionamento da cadeia produtiva, né, que é a produção, assim como as relações pessoais entre os interlocutores, ela passa primordialmente por essas estruturas de poder. Outro mecanismo é chamado direção, né? Essa é uma importante função administrativa e vinculada diretamente à liderança. Então, o autor ele analisou na pesquisa a direção na empresa como capacidade que ela teve, né, de influenciar os demais interlocutores envolvidos na organização, de modo a fazerem o que de fato, né, precisava ser feito. E aí, segundo suas análises, o líder ele possui uma visão panorâmica, detalhada e ao mesmo tempo abrangente. E aí, dentro desses preceitos, ele coordena, né, os esforços de modo que possam trabalhar em conjunto e na mesma direção. E esse mesmo líder ele usa ferramentas como comunicação e motivação para conseguir os objetivos perante os seus funcionários comandados. E aí, diante dessa definição, Berger e Luckmann descreve dirigir como o envolvimento do acervo, né, de conhecimentos dos interlocutores, né, que são as partes envolvidas aí na organização. E o autor ele também cita Keller, que diz que todo esse acervo, né, faz parte do conhecimento ao qual cada um carrega dentro de si. Bom, então eu apresentei um pouco do texto, um pouco dos conceitos, um pouco das ideias centrais do texto. E agora eu vou passar a palavra para o meu colega de grupo para a parte das análises.
Agora eu passo a palavra para o Gabriel. Oi, pessoal. Eu vou estar dando continuidade aqui na apresentação. Vocês vão notar que tem bastante semelhança com o grupo um que apresentou, né, os princípios de planejar e organizar. Agora vou estar fazendo uma análise sobre dirigir e controlar. Vou estar citando o Foucault e tem bastante frase, né, do CEO da empresa, que era o Kiefer. Então, vamos ver. Aqui eu trouxe uma referência que mostra a subordinação que a empresa que o Kiefer tinha com a fornecedora deles e que eles eram responsáveis por 80% do faturamento. Então, vamos lá. Eu estava completamente vulnerável a elas. Eu tinha que acatar qualquer coisa que eles falavam. Não dava para fazer nada. Eu não conseguia negociar. Que poder eu podia ter? Eles impõem a vontade deles em mim. Aqui, pessoal, tá, tá evidenciando o, o sentimento, né, que o Kiefer tem de dominado. A gente vai ver isso mais para frente. Dominado por outra empresa, não dentro da dele. Então, ele fala ali em destacado em vermelho. Eu precisava de poder. A gente tinha que ser independente, tinha que amadurecer. Minha meta era uma dependência de no máximo 30%. 80% não dava. Aí eu teria poder de barganha. É, totalmente dependente da outra empresa, 80% do faturamento. Vamos ver mais profundamente. Então a gente percebeu que a empresa de Kiefer dependia quase completamente da outra, fazendo com que ele não tivesse autonomia. É, ele expressa a dependência dele e que precisava de poder para aumentar o seu poder de barganha. Então, eu destaquei em vermelho a posição de dominado que ele explicitou. E eu trouxe a metáfora do pai e do filho, que o filho é subordinado ao pai e o pai impõe condições de controle e direcionamento ao dominado, que é o filho. O Kiefer, ele cita bastante Fayol, que ele construiu a empresa dele baseado nos princípios de Fayol e vamos ver se ele conseguiu mesmo, se é isso mesmo. Veja bem, tá tudo estruturado no Fayol. Eu criei a estrutura formal da administração desse jeito, porque essa é uma coisa boa para você organizar tudo. Ele fala sobre a faculdade, que era uma matéria da faculdade, a OSM, e ele fala: se você não colocar tudo em ordem, então você não tem controle. A visão do Kiefer. E se você não tiver controle, você não consegue fazer nada. Sem controle, pode esquecer a administração. A única coisa que é mais importante do que o controle é o poder, mas o controle te ajuda nisso também. A gente percebe aqui que o Kiefer citou o poder, né? Mas o poder não está nesses 4 princípios que ele cita ali em cima com o Fayol. Ele fala assim: o bom do Fayol é que ele me ajudou a sistematizar as coisas aqui. Eu constituí a administração dos princípios básicos: planejar, organizar, dirigir e controlar. Tá, vamos ver. Então, a gente percebeu que o Kiefer usou princípios da administração tradicional para se estruturar aqueles 4. Porém, com a prática do dia a dia, ele fez uma hierarquização de controle e poder. E poder ficou acima do controle, sendo que poder nem faz parte dos 4 princípios citados, né? Aqui em vermelho, vamos voltar. A única coisa que é mais importante do que o controle é o poder, mas o controle te ajuda nisso também. Olha aí, a gente pode refletir, né? Será que poder, a gente, em vez de ser 4 princípios ali, a gente não pode colocar o poder? Vamos ver. Então, Kiefer usava o controle para fazer a manutenção e ampliação do seu poder. Portanto, Kiefer conclui-se que Kiefer focava mais no poder, como ele mesmo enunciou no slide anterior, porque com
com o poder se tornou possível estruturar a realidade da gestão. Então, em uma análise mais aprofundada, percebe-se que não foi o caso de se aplicar a administração clássica, mas os formatos da realidade alcançavam esses princípios de alguma forma. E por isso ele fez essa referência. Está tudo estruturado no Fayol. E aqui tem algumas citações que eu, eu peguei que o Kiefer faz. São 4. Na realidade, isso era uma frase dele, mas eu peguei as partes que eu achei mais importantes para a gente estar discutindo. É quando ele cita sobre cadeia de poder. Ele fala assim: você tem que entender uma coisa. Os diretores querem ter poder. Eles gostavam disso, desejavam isso. Isso satisfazia a eles e me ajudava a conseguir o que eu precisava. Falei, se eu desse o que eles queriam, eles se comportavam do jeito que eu queria. Era um tipo de troca. Então, a partir disso, ele estruturou a cadeia de poder. Se ele der o que o diretor acha que quer, o diretor vai estar fazendo a vontade de Kiefer. Só que ele faz isso de uma forma bem sutil. E vamos aprofundar nisso. Eu reverti o jogo. Eu jogava para eles a responsabilidade. Isso fazia eles pensarem que são eles que estão fazendo, mas era eu. Era bom para todo mundo. Atendia eles porque eles achavam que tinham poder, mas eles estavam fazendo a vontade de Kiefer. E não era só eles que gostavam de poder, os gerentes também queriam, todo mundo queria. Eu dava poder para eles decidirem, mas as decisões deles tinham que estar subordinadas à minha. O primeiro grupo falou disso bastante, sobre a delimitação das funções, e a gente percebe aqui, tem que estar sempre subordinado, tem uma hierarquia. Eles podem fazer a vontade deles? Podem, mas dentro de limites. Sempre para atingir isso aqui, ó. Eu tinha dinheiro para fazer as minhas coisas. O objetivo final era o Kiefer, a vontade de Kiefer. Então, eles faziam o que eu fazia com eles, com os gerentes, é que ele se refere aos diretores. E aí os gerentes, igual eles, também achavam que mandavam e ficavam felizes. Seu desejo estava realizado. O desejo de todo mundo estava realizado. Por causa dessa cadeia é que a gente conseguia cumprir com o planejamento. Então vocês percebem que ele é o alicerce, ele está por trás de tudo e a vontade dele no fim das contas que vai estar sendo realizado. Então, foi exposto que todas as pessoas queriam poder, desde os diretores, os gerentes, os subordinados. Então, a estratégia do Kiefer era dar poder aos indivíduos para que eles se comportassem do jeito que o Kiefer queria. Então, por meio de uma estratégia de relação de poder, ele articulando tanto os diretores de modo direto, mas também sempre com sutileza, da uma arte de negociação, fazendo com que os diretores realizassem a vontade do Kiefer, pensando que estavam fazendo a própria vontade. E isso ia seguindo para os cargos subsequentes dessa cadeia de hierarquia. Ele chama de cadeia de poder, tá, gente? Então, eu trouxe uma citação de Foucault aqui, né? E, segundo ele, o poder não se exerce sem que custe alguma coisa. Sempre existe o custo econômico ou custo político. Então, para a estruturação e manutenção do poder, um dos principais custos estava no controle hierárquico. Não apenas nos salários, que é uma forma, né, um instrumento de poder, mas principalmente da definição das posições ocupadas. É aquilo que eu falei anteriormente, sobre a delimitação das funções tem que estar delimitado, diretor, gerente e assim segue. Isso é um alicerce para que haja controle sobre as práticas dos sujeitos. É a definição de controle, que era o principal alvo de Kiefer. Ele delimitava as posições para que os comportamentos ideais fossem capazes de existir. Sem que ele delimitasse, ia ser muito mais difícil. Agora eu vou passar a palavra para a Jordana, que ela vai estar dando continuidade à apresentação. Bom, meu nome é Jordana. Eu vou dar continuidade aqui na apresentação.
Eu vou falar sobre os 3 elementos que são fundamentais para a gestão. Eu trouxe o primeiro como a liderança, porque ela tem um papel muito importante, né, para uma gestão, estabelecer os propósitos e o rumo da organização. É o líder que vai guiar com sabedoria todos os passos a serem dados para o sucesso de uma empresa, né? E é o líder que vai controlar todos os processos e inspirar a equipe a se desenvolver cada vez mais. Então, ele vai vir para controlar e para trazer motivação, inspiração, guiar os caminhos, né, da sua equipe. Eu trouxe uns trechos da tese do Alexandre para ilustrar cada um desses elementos que eu trouxe, né? Então, agora eu vou ler uns trechos que se referem à liderança que havia lá na organização, que o Alexandre fez a tese, né? E vou comentar também um pouquinho sobre esses trechos. O primeiro a gente encontrou na página 136 da tese. O futuro deve ser tratado segundo programas de ação. Eu busco fazer a empresa crescer, fortalecer a marca e fazer a empresa ser modelo de referência. É preciso estar sempre reinventando o negócio, devendo sempre nos modernizar. Só assim você não vai ser só mais um. Só assim você consegue se manter na frente para ser referência. Esse é um fragmento da entrevista que o Alexandre fez com o CEO. Então dá para ver aí que ele gosta sempre de manter atualizado todo o programa de ação dele, para que ele esteja sempre à frente da concorrência, né? Outro trecho, os outros 2 próximos a gente vai encontrar na página 99 da tese. O senhor costumava dizer que o seu poder na empresa ou sua administração eram possíveis porque existiam estruturas formais que delineavam posições de obediência e de mando. Estruturas essas que recorrem a mecanismos funcionais de constituição da autoridade. E o outro trecho Jack Kiefer falava sobre sua administração ser função de seu poder na empresa. Jack Kiefer é o CEO, né, da organização, da empresa, e ele achava que tinha essa relação, né, do poder que ele tinha sobre as pessoas com a administração dele. A expressão seu poder na empresa remete à sua busca por poder, busca essa que, conforme discute, era manifestada muitas vezes implicitamente nas vestidas estratégias de construção de um contexto de independência. Então, o CEO dessa empresa, ele tinha um bom pensamento até em questão de planejamento estratégico, ele cuidava dessas relações, né, internas e externamente, referentes à gestão, né, da organização. E ele não fazia as partes técnicas, ele não fazia cálculos, ele não fazia marketing, ele não fazia essas gestão de pessoas, ele designava pessoas para desempenhar essas funções, então ele tinha uma equipe para cumprir essa parte técnica e ele gostava de cuidar dessas relações, de estar cuidando para o caminho que a gestão dele ia seguir, o que ele queria alcançar com isso, né? E ele também tinha, né, essa sede de poder, ele queria ter domínio ali sobre toda aquela organização a quem ele fazia gestão. E ele queria também, né, como a gente pode ver nesse último trecho aí, trazer a independência para a empresa, porque e ele dessa forma se sentiria com mais poder, porque acabava que até certo ponto a empresa dependia de fornecedores, de matéria-prima de difícil acesso, então acabava essas dependências
que a empresa tinha de outras empresas, de outras organizações, diminuía, ao ver dele, o poder que ele tinha ali dentro da organização. Então, ele queria cortar esse elo, né, esse vínculo com essas outras empresas, a qual a que ele geria dependia. E dessa forma, ele conquistando essa independência, né, para a organização, ele também conquistava mais poder ainda para ele, de mando ali sobre todo aquele lugar, né? Um outro trecho também que eu trouxe, está na página 108. Pude aprender uma articulada teia de punições. Todos esses trechos que eu estou trazendo é referente à liderança, né? É o que é desejável e o que ele fazia como líder ali daquela empresa. Pude aprender uma articulada teia de punições, em relação às quais significações de medo e outros sentimentos negativos, consequentes da possibilidade de morte na empresa, exclusão, demissão. Sugeriu um direcionamento de práticas cotidianas no sentido de evitar recebimento de punições e sanções. As significações eram verbalizadas nas frequentes queixas e reclamações sobre as consideradas desnecessárias, exageradas e pesadas, punições e expurgos. Em poucas palavras, repressivas e tirânicas. A expressão "aqui tem um tal de provar que está certo" de um dos gerentes de abastecimento é vestígio de medo ou preocupação em relação ao erro e à punição consequente do erro. Então, vou trazer mais outros dois trechos, que está na página 130, e depois eu vou comentar um pouquinho sobre eles. Os sujeitos na empresa tinham um rol muito grande de regras a serem seguidas. As regras que à primeira vista pareciam ser relativamente insignificantes, despropositadas, regras essas que por detrás de toda sua aparente insignificância escondiam dominação. Então aí a gente vai ver nesses trechos que ele gostava de impor regras, que ele causava medo, né, nos funcionários, e que é essa forma que ele encontrava de dominar toda a sua volta e para que tudo corresse da forma que ele queria. Os diretores parecem não saber pensar nem sequer agir sem as orientações gerais distribuídas pelo CEO. Parecem estar sem posição e sem lugar. Eles cobram do CEO apontamentos e descrições sobre o real para poderem, a partir disso, nortear seus comportamentos por meio dos direcionamentos indicados por ele. As frequentes indagações sobre como eu faço, como devo agir ou o que devo fazer provam isso. Então, ele causava essa dependência, né, aí das pessoas sobre ele, de tanto que ele impunha regras e ele impunha o jeito dele sobre as coisas. Ele tinha um domínio tão grande que as pessoas já não sabiam se mover ali sem a orientação dele. Então, ele costumava os funcionários a não questionar o que era imposto, e com a punição se cumpriu o papel simbólico das consequências da resistência do domínio do poder. Então, quem resistisse ali às regras que ele impunha, ele punia imediatamente para que isso fosse cada vez mais diminuído, né, as desobediências. Então, eles tinham como verdade a obediência, enquanto requisito de sobrevivência dentro da empresa. Eles precisavam estar sempre ali na linha para poder se manter com a empresa, né? E dessa forma, eles conseguiam adequar o comportamento ao desempenho que eles buscavam. E reafirmando qual era o comportamento desejável que mandava e quem, ou seja, né? Quem mandava e quem tinha que obedecer. Então, todo tempo isso era bem imposto ali dentro, e quem tinha que mandar e quem tinha que obedecer, e que para estar ali tinha que seguir aquelas regras, né? Então, ele era um líder relativamente rígido, né, quanto a isso, e
E ele acreditava, né, o CEO, ele acreditava que se os funcionários seguiam pequenas regras, né, que eles incluíam desde pequenas até grandes regras, então ele acreditava que acostumando os funcionários a seguir as pequenas regras, então eles seguiriam também as grandes. E dessa forma, todos habituavam a seguir no caminho em que ele, como agente de poder ali naquela organização, permitia. Eu vou agora apresentar o segundo elemento que eu trouxe. Processos definidos e pessoas preparadas. Só concluindo a parte da liderança, então ele tinha esse papel, ele tinha um bom planejamento estratégico, boa relação, ele gostava de criar essas relações ali dentro da organização, fora da organização, para benefício ali, da gestão dele, mas em outro ponto ele tinha essa liderança bem rígida, bem punitiva, né, para quem não seguisse o que ele estava impondo ali. No segundo elemento, a gente tem processos definidos de pessoas preparadas, que eu acho que são elementos fundamentais e que, ao meu ver, andam juntos, né? Porque é fundamental que haja processos definidos para cada pessoa que trabalha na empresa e para cada setor, para que seja controlado quem tem que receber a demanda, o que é processado para que entregar o resultado. Dessa forma, as ações dentro da empresa terão fluidez para acontecer. Então, todos esses processos bem definidos, de qual cargo vai desempenhar qual função, para quem deverá ser entregue o resultado e quando deverá ser entregue, tudo isso tem que ser bem definido, para que as coisas aconteçam da melhor forma dentro da gestão. E eu acho que andam juntos porque para executar esses processos que já foram bem definidos, né, a empresa precisa de pessoas capacitadas para tais funções. Pois nada adianta ter processos bem elaborados, mas com pessoas que não sabem dirigi-los para entregar os resultados. Né? De nada adianta ali você ter tudo bem planejado, bem organizado, mas na hora de colocar em prática, as pessoas que foram designadas para aquela função não entendem, não sabem como lidar, não sabem colocar, executar tais processos. Né? Então, acho que é um conjunto aí de elementos. Eu trouxe também trechos da tese que retratam um pouquinho desses processos, né? Bem definidos. Vou começar lendo e vou comentando também um pouquinho sobre isso. Os sujeitos diretores executivos compreendiam o dirigir como sendo o estabelecimento dos papéis de cada cargo, no sentido de coordenar e orientar os sujeitos para o alcance dos objetivos da empresa. Então, o dirigir era essa elaboração dos manuais de cargos e tarefas, contendo práticas adequadas para alcançar os objetivos, né? Então, eles elaboravam essas funções de cada cargo, delimitavam ali direitinho o que cada um tinha que fazer, e para que ficasse tudo organizado na hora de colocar em prática, né? Então, nela tinha o conteúdo de cada cargo, como eram decididas as funções de cada um deles, e que cada um teria que fazer. O dirigir identificava o controle dos objetos, os resultados de ações e a maneira como posicionavam os envolvidos na ação. Então, o dirigir era esse processo já de como fazer, né? Como fazer e de entrega de resultados. Então, a gente tinha que estar sempre ali acompanhando para ver como que estavam ali os envolvidos na ação e como que estava o processo, né? Então, isso fazia parte desse processo bem definido. O outro trecho a gente encontra na página 119, o funcionamento da ordenação, que tinha sua condição no caráter original da sanção, punição,
só era possível porque desvios eram marcados, mensurados e examinados, qualidades eram qualificadas, mensuradas e examinadas, competências eram estipuladas, mensuradas e examinadas, e aptidões eram exigidas, mensuradas e examinadas. Então, a gente pode ver aí que essa já faz parte um pouquinho do controlar, né? Então, controlar, então, examinar e vigiar os comportamentos para apontar os desvios, né? Para que eles pudessem ser punidos. Então, tudo que fugisse ali do controle, que estava sendo vigiado, que estava sendo examinado para ver se estava tudo dentro dos conformes, o que fugia do controle seria punido. E era a forma que eles encontravam para manter esses processos em ordem, né? Então, o comportamento tinha que estar sempre de acordo com o que era determinado como verdade para existir dentro daquele lugar. Essa verdade vinha do CEO, então o que era determinado por ele como verdade, todo mundo tinha que seguir para manter o seu emprego dentro da empresa. E mais um trecho aí também, da página 126. Enfim, os inúmeros registros que as entradas e saídas nos departamentos e linhas de produção exigiam permitia mapear todos os acontecimentos dentro da empresa, o que incluía os comportamentos humanos e os desempenhos esperados. Também permitia verificar a consecução do planejamento estratégico e as possibilidades de modificações internas para que o planejamento fosse alcançado. Então, aí a gente pode ver, né, continuando aí no dirigir e controlar, que é os nossos princípios, relacionando aí com os nossos elementos, o controlar, então, consistia em aumentar essa probabilidade de que tudo ocorreria conforme o que é estabelecido no planejamento estratégico, né, garantindo que o planejamento fosse implementado e cumprido. Controlando também os desempenhos e comportamentos dos trabalhadores, né, para garantir que eles estavam conseguindo cumprir os seus papéis. Aí é o que eu acho que entra um pouquinho em conjunto com os processos bem definidos, né, são pessoas competentes o suficiente para cumprir esses papéis, né, esses processos que foram definidos anteriormente. No final do meu contexto, eu vou mostrar um trechinho também o que mostra, né, uma pessoa não preparada para tal cargo, para tal função, pode desencadear aí de consequência para uma organização. Então, o papel aí do processo ser definido com pessoas preparadas, né, para desempenhar esse processo é bem fundamental aí para uma gestão. São dois elementos que caminham juntos. No terceiro elemento, eu trouxe o engajamento das pessoas. É muito importante que a empresa incorpore as pessoas nela envolvidas, fazendo com que elas se sintam parte da empresa, se sintam importantes naquele lugar, né? Então, assim, é um elemento também muito importante. E esses funcionários, né, motivados, eles produzem mais e melhor. Então, gerar esse engajamento e participação de todos é bem significante nesse processo de gestão. Funcionários mais motivados vai produzir mais, vai entregar mais resultados. Então, assim, esse engajamento das pessoas ali para o bem da gestão é muito importante. Então, manter elas envolvidas nos processos, nas decisões, fazer com que elas se sintam importantes ali naquele lugar, que elas tenham algum poder, alguma importância ali naquele lugar, normalmente traz muitos resultados positivos aí também para uma gestão, ocupando um lugar muito fundamental aí. Eu trouxe também uns trechos aí sobre esse engajamento das pessoas. No caso, trouxe dois trechos, né? No caso do engajamento das pessoas, os trechos que eu encontrei, eles mostram um pouquinho de como o CEO fazia um falso engajamento
aí com seus funcionários, né? Com seus subordinados. Ele dava essa falsa sensação aí de que eles estavam participando, de que eles tinham poder, mas no fundo era ele que mandava o tempo todo, né? E era um falso envolvimento aí que ele criava como estratégia para conseguir o que ele queria. Vou ler aqui, depois a gente vai comentar. Eu reverti o jogo, eu jogava para eles a responsabilidade. Isso fazia eles pensarem que são eles que estão fazendo, mas era eu. Era bom para todo mundo. Então, esse a gente encontra na página 94. E o outro trecho também do CEO, não dá para fazer um sujeito se comportar dentro daquilo que você quer que ele faça. Ele não aceita. Mas com o cargo é diferente. Ele aceita ser diretor. E para isso, ele tem que obedecer aquilo que um diretor é. Você entendeu? Se não for a pessoa, se for um cargo meu, aí ele tem que fazer o que eu falo que ele deve ser. Se para ele não estiver bom, então ele pode ir embora. É claro que a gente tenta trabalhar outras coisas que são muito mais eficazes do que a organização, a hierarquia. Mas isso serve para mostrar como a hierarquia me ajuda. Se não fosse a hierarquia, eu teria dificuldade em conseguir o que eu quero. É como eu te disse, o papel de diretor eu determino. Eu não posso dizer para o Augusto o que ele deve ser como pessoa, mas como diretor eu posso. Se ele quer ser diretor, então vai ter que ser o que eu falar que tem que ser. Então, esse fragmento aí a gente encontra na página 115, né, uma fala do CEO da empresa. Então, a gente pode ver aí que ele usa desse falso engajamento, né, para conseguir o que ele quer. Então, ele fazia como se fosse uma cadeia de poder. Como todos queriam ter poder ali dentro, tanto diretor, gerente, então ele deixava os diretores acharem que estavam participando ativamente das decisões, e os diretores faziam isso com os gerentes, e assim por diante, né? O CEO fazia com os diretores com os gerentes com os supervisores, e por aí vai. Mas, na verdade, as decisões eram apenas do CEO. Deixava eles acreditarem nessa dinâmica porque era conveniente para ele conseguir o que ele quer, né? Então, no fim, ele tinha poder e todos achavam que tinham também. E dessa forma, era bom para todo mundo, como ele disse ali naquele trecho que eu li. Então, ele conseguiu o que ele queria, mantinham as pessoas ali envolvidas, por causa que as pessoas desejavam esse poder, então ele dava esse poder a elas ali, esse falso poder, né? Então, os três elementos são fundamentais para uma gestão: a liderança, processo definido de pessoas preparadas para exercer esses processos, o engajamento das pessoas, o envolvimento delas para desempenhar funções, para poder alcançar esses objetivos aí da empresa juntos, né? E por último eu vou trazer o trecho que eu falei que ia trazer no final. E ele é sobre o Noah. Noah é um sócio da empresa. E ele tem aí um histórico bem ruim aí, né? Como pessoa, como sócio. E ele retrata um pouquinho do que é uma pessoa que não está preparada para estar em tal função, né? Ele era um sócio, ele não desempenhava funções assim, dentro da organização, mas ele, como sócio, ele tinha certos poderes ali, né? E ele usava deles e abusava, e isso fez com que prejudicasse muito a empresa, né? Então, eu vou ler o trecho e depois eu vou comentar um pouquinho sobre as atitudes dele e as consequências que isso trazia, né, para a empresa. Pode-se dizer que Noah Pest tinha como padrão de comportamento comparecer na empresa uma vez a cada 30 dias, em média. E em cada aparição ele geralmente permanecia na empresa durante 2 ou 3 dias. Para os diretores, o significado desse comportamento estava em torno das práticas cotidianas de Noah de busca por recursos financeiros de curto prazo.
ele vem aqui só para pegar dinheiro. Quando o Noah está precisando de dinheiro, ele vem aqui, pega o que precisa e some. Como fala do CEO da empresa. E quando estava na empresa, esse sujeito tinha como hábito ficar na sala de reunião. Algumas vezes passava o dia por lá, saindo apenas para almoçar. Fischer dizia que ele passava o dia naquela sala jogando paciência no computador. Porque ele, Noah Percy, não sabe de nada. Por isso ele não tem o que fazer. Esse fragmento, esse trecho a gente encontra na página 40 da tese. E eu acho que eu achei importante trazer, né, porque como elementos fundamentais, a pessoa está preparada para exercer tal função, exercer tal lugar dentro de uma organização, seja como sócio, como CEO, como diretor, como funcionário, ela tem que estar bem preparada. Então, o comportamento dele, que eu vou comentar um pouquinho agora, trouxe muitas consequências, né, para a empresa. Então, além dos desafios que já existiam, né, a empresa tinha anteriormente um problema com fornecedores, com matéria-prima, que era de difícil acesso. Então, havia, tipo assim, um dos participantes da sociedade, um desses participantes, que é o Noah, né, ele era conhecido como uma pessoa mau caráter, né? Então, ele tinha dívidas altíssimas com agiotas, ele vivia sendo perseguido por esses agiotas, e mesmo diante de situações difíceis, ele continuava com tal comportamento destrutivo, tanto para ele quanto para a empresa em que ele fazia parte, né? Então, ele mostrava total falta de preparo para estar em uma sociedade, total desmotivação dos funcionários, porque eles só viam ele acabando com a empresa. Os relatos que as pessoas tinham dele eram sempre negativos, né? Ele acabando com a empresa, ele só querendo pegar dinheiro, e ele não fazia nada, e deixando a empresa sem nenhuma visão de futuro. Então, os funcionários, consequentemente, vai ficando desmotivados, porque eles não veem um futuro ali, uma visão de futuro da vida deles, juntamente com aquela empresa, né? Então, o Noah fazia retiradas absurdas, ele acabava com o capital de giro da empresa para a compra de bens pessoais, né? O que não é o desejado que se faça, né? Ele, por exemplo, ele chegou a tirar, em um momento, quase 7 milhões para comprar uma casa na praia. Bem ousado, né? Bem fora da realidade de que a empresa vivia, da realidade de vida dele, que ele vivia uma vida de aparências, que ele estava cheio de dívidas, com agiotas atrás dele, né? E essas retiradas, ele precisava de autorização para essas retiradas, mas, de alguma forma ali, ele conseguia fazer sem autorização, né? Ele era supostamente encoberto ali pela diretoria, que fazia lançamentos falsos lá de contas, né? No balanço, para que ele fizesse as retiradas e fosse encoberto ali, de alguma forma. Então, acabava que ele conseguia fazer mesmo sem essas autorizações dos outros sócios, né? Então, assim, mesmo que a participação na sociedade dele era pequena, tinha uma participação pequena ali, ele não respeitava essas relações de poder que tinham, né? E a participação dele era menor, ele tinha que acatar, né, regras, ordens, e ele não respeitava essas relações de poder, dava um jeito de burlar essas relações de poder. Então, assim, o CEO até alertava os outros sócios da empresa sobre esse comportamento do Noah, mas eles alegavam não saber dessas retiradas, eles eram ocupados com outros
outras coisas, né? Outras empresas, por exemplo. Então, era como se o pai do Noah acabou simbolicamente passando uma posse simbólica da empresa para o Noah, porque os outros que estavam na sociedade, o irmão mais velho, por exemplo, tinha uma empresa que estava tendo muito sucesso, então demandava muita atenção dele para essa empresa. E como o Noah não tinha, ele já tinha vindo aí de algumas falências anteriores, né, que ele chegou a falir em outras empresas, o pai resolveu então dar essa posse simbólica da empresa para ele, né? Então é por isso que ele tinha essa certa liberdade e falta de supervisão aí dos outros sócios em cima dele, porque ele tinha essa posse simbólica aí da empresa. Então, assim, o Noah tinha uma esposa e uma filha, e eles buscavam sempre manter o status social, né? Eles tinham essas apropriações de bens simbólicos para manter esse status social. Então, esses bens simbólicos seriam mansões em condomínios de luxo, viagens internacionais, carros importados. Eles gostavam de ostentar fotografias com artistas e tal. Eles gostavam dessa visibilidade nessa mídia social. Então, eles viviam de status, né? Cheio de dívidas, com agiotas, cercando em vários momentos. E mesmo assim, ele continuava a se endividar e a manter esse status social aí em cima, e sem se preocupar com a saúde financeira da empresa. Ele se preocupava apenas em manter o padrão de vida que ele queria. Então, ele ia lá, fazia as retiradas dele para benefício próprio, e retiradas absurdas, exageradas, né, além do que ele poderia tirar, e não se preocupava com a saúde financeira da empresa, né? Ao invés dele vender um imóvel para tentar ajudar a empresa que estava em processo de falência, o que ele podia retirar, ele retirava. Ele não se importava se a saúde financeira da empresa estava bem ou não. Então, assim, ele já vinha de outros processos, de outras empresas que teve falência também. E ele não mudou seu comportamento, ele não procurou se preparar para fazer diferente, para tentar melhorar, para ver o que ele errou, o que ele podia mudar. Então, assim, ele não estava preparado para as outras vezes. Ele sofreu, né, esse processo de falência outras vezes. E ele continuou eu não sei se o comportamento era igual, se as ações eram igual nas outras falências, mas nesse caso em questão, ele continuou com um comportamento totalmente responsável e despreparado como sócio ali, sem responsabilidade nenhuma ali com as finanças, com tudo que estava acontecendo, com todo o processo delicado que estava acontecendo na empresa. Então, assim, isso mostra que como esses elementos são realmente fundamentais, apesar de não exercer funções práticas ali dentro da empresa, ele como sócio, ele tinha uma responsabilidade, ele tinha que cumprir as regras, não burlar, né, não tentar desrespeitar o que era né, que ele deveria seguir. E essa falta de preparo dele, essa falta de querer se preparar para estar ali em tal lugar na empresa, como sócio no caso, ele acabou aí destruindo boa parte aí do patrimônio da empresa. Esses gastos desenfreados trouxe consequências graves, né? Então, acredito que esse comportamento dele, essa falta de preparo, levou aí a ser um dos motivos dessa falência. Por isso que esses elementos são fundamentais na gestão. Liderança, processos bem definidos, pessoas preparadas para esses processos e
engajamento dessas pessoas, manter elas motivadas aí para conseguir alcançar os objetivos da empresa, né? Eu vou passar agora a palavra para o Abner, ele vai dar continuidade aí no trabalho. Boa noite, meu nome é Abner. Eu vou falar sobre função de gestão base nos três elementos. Definiremos a gestão, liderança em processos definidos por pessoas separadas e engajamento das pessoas. A gestão com base na liderança é uma gestão que tem com base nas organizações e fazer todo o gerenciamento das pessoas, com pessoas tendo motivação e convencimento dos profissionais. Os objetivos da empresa, além de criar métricas, planejar a execução das tarefas e mensurar os resultados obtidos ao longo de um determinado tempo. Gestão com base nos processos é uma gestão que tem um conjunto de práticas que visam o aperfeiçoamento contínuo dos processos organizacionais de uma empresa ou instituição. Esses processos podem ser variados, desde a compra da matéria-prima que vai até mesmo a entrega do produto para o consumidor final. A gestão por processo é a interação de todas as áreas do processo de uma empresa, ou seja, este conceito anuncia que todos os setores de uma organização precisam funcionar em conjunto. A gestão com base no engajamento é uma gestão que, quando falamos em gestão de engajamento, estamos falando não de apenas uma pesquisa, mas somente de processo de pesquisa, que passa por um plano de ação organizacional, plano de ação das áreas, mediante a efetividade da ação implementada, ajuste da rota e começarmos tudo novamente. Se você fizer isso certo, você pode entrar no modo cultura de engajamento. Os referentes do liderazgo são Alexandre Santos, Pinheiro, análise geográfica sobre o poder de uma organização de falência. 2014, tese de doutorado, Centro de Pós-Graduação, Pesquisa em Administração Central de Viçosa, Belo Horizonte, 2014. Obrigado. Uma boa noite.